Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de, a partir de hoje, trazer algumas reflexões para a sua vida e o seu coração. Nesses momentos de pandemia, de dificuldade, onde nós não podemos nos reunir na casa do Senhor, certamente há uma necessidade dos irmãos estarem meditando mais na palavra, orando mais, buscando mais o Senhor com a sua família. E pensando nisso, nós preparamos aqui a nossa confissão de fé congregacional e gostaríamos de trabalhar durante um período de tempo nas nossas reflexões desta confissão de fé. Eu queria trazer para você o primeiro artigo da nossa confissão de fé, que diz assim: das Sagradas Escrituras. Cremos e confessamos que, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal modo que os homens ficam indesculpáveis, contudo, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário à salvação. Portanto, aprove o Senhor em vários momentos e de diversas maneiras revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove-lhe entregá-la para que fosse plenamente escrita. Eu queria aqui, rapidamente, trazer partes dessa confissão e mostrar o quanto ela é importante para as nossas vidas. Antes de mais nada, as confissões de fé são históricas. Nós temos desde os pais da igreja os credos, o credo apostólico foi o primeiro credo, e os outros credos que no percurso da história foram escritos depois das confissões de fé. Quando a gente fala da confissão de fé, não estamos dizendo que a confissão de fé tem o mesmo valor que a Bíblia, porque toda confissão é um trabalho árduo, teológico, onde homens interpretam a palavra de Deus. E toda interpretação, ela pode correr riscos de algum erro. A palavra de Deus não contém erros, mas a nossa interpretação muitas vezes tem. Mas, apesar disso, a confissão ela é importante para salvaguardar a igreja dos perigos e das heresias. Então, em toda a história do cristianismo, nós temos essas confissões, exatamente para que os irmãos e irmãs, os cristãos de um modo geral, possam estar firmados nessa confissão à medida que elas são a interpretação correta e séria da palavra de Deus. Então, vamos começar aqui com as Sagradas Escrituras, que é o primeiro tema. Por que as Sagradas Escrituras? Primeiro, porque a nossa fé, ela provém das Sagradas Escrituras. Tudo que nós cremos acerca de Deus vem da sua revelação para nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Cristo é a revelação máxima de Deus para nós. E toda a revelação de Deus, da sua vontade, está nas Escrituras. Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas e Deus falou no Novo Testamento pelos apóstolos. E estes deixaram para nós a santa palavra de Deus, de modo que ela é a profecia de Deus para os nossos corações. Então, vejamos aqui, sobre as Sagradas Escrituras, a nossa confissão, ela diz o seguinte: cremos e confessamos que, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam desculpáveis. Na verdade, até aqui, essa frase, ela está relacionada com Romanos capítulo 1, onde fala que Deus se revela por meio da criação. O Salmo 19 também diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza, ela revela a Deus, ela manifesta a Deus. Mas, apesar disso, e a gente saber que a natureza, ela revela Deus, ela não revela tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Embora, claro, saibamos que ela revela sobre a bondade de Deus, porque vemos em toda a criação a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, em cada coisa, em cada detalhe, em cada átomo. E também nós vemos o poder de Deus, porque somente um Deus Todo-Poderoso para trazer toda a criação à existência como nós a conhecemos. E os homens, olhando para a criação, eles não têm desculpa. A própria criação revela: Deus existe. Contudo, nossa confissão ainda diz assim: elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e a sua vontade que é necessária à salvação. Embora tenhamos a revelação natural por meio da criação, no entanto, nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus da maneira que devemos chegar
por conta do nosso pecado. A criação ela se torna insuficiente para nos mostrar o projeto de Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus, especialmente na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Acerca da salvação, nós precisamos de algo mais do que simplesmente a revelação geral de Deus na natureza. E aí, nossa confissão continua. Portanto, aprove ao Senhor, em vários momentos e de diversas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade à sua igreja. Deus se revelou, além de se revelar na criação, ele se revelou nas Escrituras Sagradas. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás no mundo, aprouve-lhe entregá-la para que fosse plenamente escrita. Nós temos então a revelação de Deus escrita em nossas mãos. A Bíblia Sagrada, os 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Todos esses livros escritos num período de 1.600 anos, mais ou menos, por aproximadamente 40 autores, e todos se harmonizam perfeitamente para trazer a revelação de Deus para nós. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, é a revelação da vontade de Deus para nós. Se pudéssemos escolher um tema para todos os livros da Bíblia, nós poderíamos dizer que lá está o plano de Deus para a salvação do homem por meio da fé em Jesus Cristo, e esse é o tema geral de todas as Escrituras. A Bíblia, como a gente disse, ela é a revelação especial de Deus. Aonde nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra e própria revelação. E tudo que nós precisamos com relação à nossa fé está lá. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora acessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade ao seu povo. Ou seja, o que esse fim, conclusão da nossa confissão diz? É que as Sagradas Escrituras elas são suficientes para a nossa fé. E que nós não precisamos de nenhuma outra revelação para servirmos a Deus, para seguirmos a Deus. A revelação máxima que nós precisamos está na Escritura Sagrada. Se precisamos andar com Deus, se precisamos de fé, é por meio da leitura da Bíblia, da meditação na palavra, que a fé vem para o nosso coração e nós temos tudo o que precisamos no que diz respeito a artigos de fé. Por isso que o cristão vive pela fé na palavra de Deus. Portanto, meu irmão, você tem um tesouro precioso em sua casa. Não deixe que esse tesouro esteja fechado. Não desperdice seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando damos as primícias do nosso tempo a Ele. Dê a primícia do seu tempo a Deus. Busque o Senhor por meio da oração e busque a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Você não precisa procurar profetas, não precisa procurar nenhuma profecia fora. Você tem a profecia por excelência, que é a palavra de Deus. É claro que com isso eu não estou dizendo que não acredite que Deus fale por meio de profecia hoje. Isso é uma outra questão, é uma outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que você precisa para de fato ter uma vida com Deus, você tem na Bíblia. E todas as outras profecias que porventura venham a existir e elas de fato ainda existem, elas precisam ser levadas para o crivo da palavra de Deus, porque essa revelação é que de fato é suficiente e não de forma alguma ela vai cometer erros ou falhas, porque ela é perfeita. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Deus é fiel. Então, meu irmão, aproveite o seu tempo, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo, citando o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro, nós estaremos trazendo o segundo artigo de fé da nossa confissão de fé congregacional. Deus abençoe, irmãos, Pai do Senhor Jesus.